chegar a Phoenix para o primeiro Grand Prix do ano, a Fórmula 1 havia encerrado o inverno inteiro de testes e muito trabalho. Em Phoenix, a abertura do campeonato, um circuito de rua difícil com muros muito altos. E a pista, que recebe o trânsito durante a semana, acaba transformando buraquinhos em grandes crateras. O campeão mundial Ayrton Senna retornava ao volante da McLaren após umas férias mais longas que o normal. A maior parte dos testes tinha sido feita por Gerhard Berger. Nenhum dos dois estava satisfeito com o novo motor Honda V12. Muito importante nesse momento foi o talento administrativo de Ron Dennis, chefe da McLaren. A Ferrari tinha sido a melhor nos testes realizados durante o inverno. O tricampeão Alain Prost tinha como parceiro o francês Jean Alesi, trazido da Tyrrell após batalhas contratuais com praticamente metade das equipes da Fórmula 1. Alesi havia feito bonito em Phoenix no ano anterior, impedindo Ayrton Senna de chegar ao primeiro lugar durante 34 voltas. You know, I think we work very hard all the winter. We have a very competitive car. Now we have to race and to see what will happen. Depois de 2 anos com a Ferrari, Nigel Mansell estava de volta ao Williams. Foi o próprio Frank Williams quem o convenceu a não abandonar a Fórmula 1. E agora Mansell estava convicto de que tinha o necessário para ganhar corridas com um motor Renault cada vez melhor. I'll make a statement and say for sure we're going to win some races. I don't think there's any question about that, but we've just got to see if we can be reliable. The car was late coming off the line, and we are suffering even today because of that. But as I said, everyone's pushing very hard. There's no lack of effort anywhere in the team, and we have just got to be patient and hope that it all comes together for us. And if it does, then who knows? Ricardo Patrese, o mais experiente piloto de Fórmula 1, com 208 corridas e 3 vitórias, entrando na temporada de 91 como companheiro de Mansell. Na balança para a sua 14ª temporada e sua segunda na Benetton, Nelson Piquet, tricampeão mundial, acompanhado por seu colega brasileiro e grande amigo Roberto Moreno. A Benetton havia encerrado a temporada de 90 em plena forma, vitórias no Japão e na Austrália. Estava otimista e era a única das grandes equipes a usar pneus Pirelli. E contava ainda com o designer John Barnett, famoso por desenhar carros vitoriosos. A Tyrrell estava na expectativa de sua melhor temporada, por contar agora com a potência do motor Honda V10 e projeto do ex-designer da Ferrari, Harvey Postlethwaite. Esperava-se que o talentoso Stefano Modena finalmente mostrasse o seu potencial. A estreante Jordan tinha como chefe de equipe o carismático irlandês Eddie Jordan. Proveniente da Fórmula 3000, a equipe produziu para a Fórmula 1 um carro de aparência satisfatória. Is it more difficult than Formula 3000? I'll tell you after pre-qualifying tomorrow, but of course it is. There are 15, 16 world-class teams here. They're the best in the world. They've got all very good budgets. They have got excellent drivers. They know exactly what they're doing. Technology in terms of the design, all excellent. I have to believe that our own is particularly good as well. So from that point of view, I feel that on the team side that we're in very good shape. Os pilotos da Jordan, Bertrand Gachot, com alguma experiência, e Andrea de Césares, com 150 grandes prêmios, mas apenas 38 pontos marcados na longa carreira. Equipe estreante no circo, a Lamborghini foi obrigada a participar de uma pré-classificação. A Lamborghini construía tanto o motor quanto o carro, incumbido de liderar a equipe o italiano Nicola Larini. Seu companheiro de equipe era o belga Eric van der Poel, na Fórmula 1 pela primeira vez. Proveniente da Fórmula 3000, assim como Mark Blundell, da Inglaterra, aqui na Brabham com o companheiro de equipe Martin Brundle. Há 8 anos, sonhando com um bom carro. O finlandês Mika Häkkinen, campeão inglês da Fórmula 3, estreava na Fórmula 1 pela Lotus. O francês Eric Comas, campeão da Fórmula 3000, entrava na Fórmula 1 pela Ligier, onde tinha como parceiro o experiente Thierry Boutsen. E Pedro Chaves, de Portugal. Ele tentou fazer seu nome na Colônia, mas em Phoenix ficou claro que não tinha como se classificar. Isso acabou se tornando um espetáculo muito comum durante toda a temporada de 91. Apesar de suas reservas quanto ao motor Honda V12, Ayrton Senna saiu na pole em Phoenix 1 segundo à frente dos outros. Ao seu lado, na primeira fila, Alain Prost com uma Ferrari,
que não parecia adequada às ruas de Phoenix. Riccardo Patrese começava bem o ano, tendo o colega de equipe Nigel Mansell em terceiro lugar no grid. A barra de direção quebrada prejudicou Mansell em seu retorno ao Williams, mas o novo Williams Renault entusiasmava muita gente, inclusive Alain Prost. Nelson Piquet ficou com o quinto tempo, apesar de ter um motor bem menos potente, ao passo que Jean Alesi, tendo marcado o melhor tempo na sexta-feira, teve um momento embaraçoso sob a observação de óleos influentes. Alesi derrapou e bateu no muro, deixando a equipe da Ferrari com muito o que fazer na madrugada de sábado para domingo. Mas não foram só os jovens que tiveram dificuldades em Phoenix. Estamos aqui no cockpit de Gerhard Berger em marcha ré a 150 km por hora. Berger acabou ficando com o sétimo tempo. Vamos agora à corrida. Acende o primeiro sinal verde da temporada e Ayrton Senna larga com muita vontade, deixando para trás a Ferrari de Prost e os dois Williams. Mas Prost logo assumiria o segundo lugar, deixando para trás Mansell e Patrese, com Berger, Alesi e as Benetton em briga difícil. Como sempre, os muros de Phoenix significavam risco, mas Senna não teve problemas para disparar na frente. O novo McLaren parecia um carro campeão desde a primeira corrida. Numa luta interna da equipe Williams, Riccardo Patrese tenta tirar o terceiro lugar de Mansell e não foi bom o resultado do teste de freio da Williams. Mas ele se recuperou depressa desse erro e voltou à pista em sexto lugar. Em seguida, a corrida acabava para Nigel Mansell. O novo câmbio eletrônico da Williams falhou. Foi o primeiro golpe numa temporada importante para a personalidade difícil de Mansell. A McLaren de Gerhard Berger, que estava em quinto, perdeu a pressão de combustível e, em seguida, toda a potência. Precisou de um empurrão. Depois, Alain Prost, que estava em segundo, teve uma troca de pneu desastrosa no box da Ferrari. Observe os mecânicos da roda traseira direita. Nesta parada, Prost perdeu tanto tempo que só voltou em sexto lugar. A sorte foi ingrata também para Patrese quando estava em segundo lugar. A caixa de câmbio falhou e Patrese rodou em lugar perigoso. Por causa disso, a corrida terminaria também aí para Roberto Moreno. Lá está ele correndo na pista. Agora você vai entender o que aconteceu. Moreno pintou na curva e deu de cara com Patrese, que ainda estava dentro do carro. Foi um grande susto, principalmente para Patrese, que só depois conseguiu sair do carro. Bertrand Gachot estava com a Jordan em sétimo em sua primeira corrida até começar a girar na frente de Alesi. Alesi conseguiu escapar por sorte. Nelson Piquet vinha logo atrás e quase se envolveu. Veja como ele acha ali um buraquinho entre a Jordan e o muro para conseguir passar. Mika Häkkinen, aquele que já tinha tido problema com o volante, finalmente encerrou o dia. A seguir, uma grande batalha pelo segundo lugar quando Piquet e Prost alcançam Alesi. E foi assim que Prost passou de quarto para segundo, em uma manobra maravilhosa. Ele está atrás de Piquet, Alesi está do outro lado. Ele se espreme entre os dois e fica com a linha interna da curva direita que vem a seguir. Aqui a nossa câmera está dentro do carro de Jean Alesi. A estreia da Jordan chegou ao fim quando o motor de Gachot falhou e ele parou atrás da Minardi de Martini. E assim, sem ser incomodado, Senna obteve uma vitória confortável para a McLaren, abrindo a contagem exatamente como queria, com ambos os Williams parados devido a problemas de câmbio. Resultado: 10 pontos iniciais para o campeão mundial. Prost, aliviado, conquistou 6 pontos num circuito que nunca lhe agradou. Piquet, muito contente, as duas Tyrrell em evidência e um ponto útil para a La Russe. Now the car is ready. The performance speaks for itself. It's a brand new car. We never run full Grand Prix distance with this, with full tank. Today was the first time.
and we win a race like this with a lot of lead. So it's a great performance. The car is reliable too. The engine also run very well. I had just small problems with the gearbox and a question of keeping on the road, staying away from the wall, coming for tires at the right moment. And the start was very important. So things went very well for us. Our car, although it's running well, is still, I think, a long way from being right. It's only a question of us having the opportunity to set up it properly and learn about it better. And we know that the engine is going to improve too. It's a question of time, but Honda will come up with a higher performance engine. 2 brasileiros entre os 3 primeiros. Resultado perfeitamente adequado para a próxima corrida. 2 semanas mais tarde, o cenário se mudaria para São Paulo, a cidade natal de Ayrton Senna. Agora, o circo chegava ao Brasil. Tanto no Rio como em Interlagos, Senna jamais havia vencido. Uma vitória em casa era algo que ele devia há muito tempo para a sua torcida. Muita gente correu a Interlagos para ver e festejar o seu campeão. It's always good to be home, but it's extra pressure, of course. I like very much to win here if I can. I've been near to do it many times in the past, but for a number of different reasons we weren't able to do it. So let's hope this weekend we can do something better. O tempo não foi bom durante todo o fim de semana. As nuvens negras surgiam sempre que o sol ameaçava aparecer. Na chuva, a Ferrari tenta acertar o seu pit stop. Os treinos pretendiam reduzir o tempo para 7 segundos. Em Phoenix, a parada custara 15 segundos a Prost. Mais chuva nos treinos livres. Aí vemos Nigel Mansell, que danificou a parte dianteira da Williams. Berger, na segunda McLaren, também tenta controlar o carro, mas não dá. Esta chuva enganou também Moreno na Benetton, mas nada sério. Jean Alesi foi outro que teve problemas nesta mesma curva. O jovem piloto da Ferrari comprometendo novamente as suas até então brilhantes perspectivas. O centro das atenções era Senna, e ele fez bem o seu papel. Deixou para trás os adversários no treino de sexta-feira, mais de meio segundo à frente de Jean Alesi no circuito de 4.325 metros. No sábado, a pista estava bem melhor. Nigel Mansell, no Williams Renault, conseguiu logo uma volta incrivelmente rápida. Seu companheiro de equipe, Riccardo Patrese, também foi bem e os dois pareciam dispostos a estragar a festa de Senna. Mas de uma forma já muito conhecida, Senna definiu um objetivo e alcançou. 1:16,393 milésimos e a pole position. Nigel Mansell deixa o treino já com cara de preocupado. Senna, em um carro que ainda não o deixava totalmente satisfeito, comemorou bastante essa pole position, mas ele sabia que isto teria sido impossível sem a ajuda da equipe que se empenhou em todas as paradas. The fact that Williams has demonstrated to be so fast, it really put me going, because I don't think under normal conditions we could have beaten them for a qualifying lap. Senna na pole, Mansell em terceiro e Riccardo Patrese encantado com o seu próprio desempenho na Williams, que lhe assegurou um lugar na primeira fila pela primeira vez nesta temporada. It was close, but not enough. But anyway, I think I'm very satisfied with the performance of the team, of Williams and Renault. I think they did a great job during the winter, and they provide a car that I think is going to be competitive for the rest of the season. That is the most important thing. And apart from that, today I drove well. I think I did my best. I couldn't go any quicker, so Ayrton did the pole. Congratulations to him. A Ferrari ficou em quinto e em sexto. Jean Alesi na frente de Alain Prost.
Ambos estavam decididos a fazer melhor na corrida. Os dramas começaram no grid com o McLaren de Berger em chamas. Mas a corrida prosseguiu e quando pintou o sinal verde, Senna disparou na frente com Mansell e Patrese brigando pelo segundo lugar. Em seguida, o fumegante Berger, as Ferrari de Alesi e Prost e o Benetton de Nelson Piquet. Parece que o fogo no carro de Berger se apagou sozinho e a corrida continua, com o Dallara de Emanuele Pirro saindo da pista para o gramado, mas dando um jeito de permanecer na disputa. Senna estava na frente, mas desde o início sofria a pressão de Mansell, que o seguiu de perto até a troca de pneus. Senna e Mansell pararam sem trocar de posição, mas Patrese, Berger e Alesi em terceiro, quarto e sexto lugares pararam todos na mesma volta. Esta é a parada de Patrese, atrás dele Alesi e Berger. Os mecânicos da Ferrari tiveram que trabalhar excepcionalmente depressa. Observe os homens de camisas amarelas no momento em que o carro vermelho e branco começa a correr. Enquanto isso, Nelson Piquet tentava completar a corrida sem trocar os seus pneus Pirelli, mas o retorno de Patrese logo lhe roubaria o terceiro lugar. Prost, com a Ferrari número 27, teve que trocar pneus pela segunda vez quando estava em quinto lugar. Voltou em sétimo, atrás do companheiro de equipe Alesi. Mas Alesi precisaria parar em seguida, com a mesma reclamação que ele comunicou por rádio ao chefe de equipe, Cesare Fiori. Senna, ainda na liderança, mas fortemente pressionado por Mansell, estava começando a ter problemas com o câmbio. Nigel Mansell, porém, teve que parar com um pneu furado. Ele voltaria ainda em segundo lugar, mas já meio minuto atrás de Senna. Mesmo assim, com o problema de Senna na caixa de câmbio, Mansell começaria a se aproximar de novo. Eric Comas saiu da corrida com a Ligier Lamborghini em chamas. Em seguida, Nigel Mansell mostra sua irritação por ficar fora da briga pela vitória. Veja de novo a rodada de Mansell, bem ao estilo do leão. Mas não foi um simples erro do piloto. Vamos ouvir a explicação de Mansell. The problem we had, I went into the corner in sixth gear, I changed down to fourth, and it jumped from fourth to first gear. Then it locked the rear wheels and you saw it made me spin. I recovered the spin, got going again, pulled for gears and there's no gears, the transmission, the actual gears and the gearbox have gone. Aí começa a chover. E Senna acenando freneticamente para o diretor de prova, tentando interromper a corrida. Sua caixa de câmbio emperrou na sexta e ele só se sentiu aliviado quando viu a poucos metros da chegada a bandeira quadriculada. Ron Dennis, sabendo que Senna esteve muito próximo de abandonar a corrida, estava exultante. Número máximo de pontos em 2 corridas para Senna. Até aqui, 0 para Mansell. Mas o potencial da Williams ficou claro no segundo lugar de Patrese. Berger, Prost e Piquet conseguiram pontos apesar dos problemas. Senna encerrou a corrida esgotado, com cara de sofrimento. Yes, it's a great day for me. I think comparing to this day only 88 in Japan when I won my first championship. I've been very near to win the Brazilian Grand Prix many other occasions. We've been always very competitive, but for different reasons we were never able to do it. And today is a memorable day in my career, in my life, and it's a super day. I'm over the moon. Wasn't an easy race by the sound of it, or by the look of you when you finished the race? It didn't look that easy. Well, I remember 84, my second race in Formula One with the Toleman in South Africa. When I finished in 6th place, I had muscle spasm all over the body, and it was the biggest pain I ever had in my life. Today I had something similar, but only my shoulders and neck, and so it was a tremendous pain but the last few laps, but the desire to win was so big that I kept going, and it was great. Esta foi provavelmente a mais importante das 28 vitórias de Senna até aquele momento de sua carreira.
San Marino, ao norte da Itália. Autódromo de Imola. Cenário do terceiro round do Campeonato Mundial de Fórmula 1. As equipes partindo de diversos pontos da Europa. A Renault chegou para continuar seu desafio. Que incentivo seria uma vitória? A ambição de conquistar o título ainda iria viver as 14 corridas pela frente. Eles tinham uma grande bagagem e ainda não se davam por vencido. Os campeões mundiais pela McLaren e pela Williams, Niki Lauda e Keke Rosberg matando saudades da Fórmula 1. E o pioneiro dos campeões brasileiros, Emerson Fittipaldi, ídolo no mundo inteiro, com algumas palavras de incentivo à cena. Well, I'm very pleased, very happy, to see all my friends. I think it's great, I have a good feeling, and it's so nice to see people that I work together, race against, and it's a beautiful feeling. Havia novos modelos desfilando em Imola. O tão esperado Benetton, admirado pelo ex-piloto Alessandro Nannini. Nannini estava afastado das corridas desde o terrível acidente de helicóptero que sofreu no ano anterior e que machucou gravemente o seu braço direito. O todo-poderoso da Fórmula 1, Bernie Eccleston, com o chefe da mais famosa equipe, Cesare Fiori, da Ferrari. We think we have made quite a big improvement from São Paulo to now, because we have a new front suspension, we have new aerodynamics, and also a good increase in the power of the engine. But we don't know whether this will be enough or not, because Williams and McLaren seem to be very, very fast, and especially Williams, I think this year is doing a fantastic work. This is Italy. Do you feel as if you're on trial? Well, of course, here in Italy there is a lot of pressure. There will be, 200,000 people around the circuit, and many of these will be for Ferrari, so we hope to do well. Otherwise we must go out from the back door. De fato, a pressão era grande sobre a Ferrari para fazer bonito em casa. Mas Prost teve problemas no treino de sexta-feira e as coisas também se complicaram para a Alesi durante a classificação. Mas foi Prost que animou os tifosi com o melhor tempo do treino. Parecia que as coisas poderiam melhorar para a Ferrari. Cesare Fiori, com toda certeza, achava que sim. Até que o Williams Renault de Riccardo Patrese fez um tempo melhor que o de Prost na pista onde ele havia vencido no ano anterior. O Williams de Nigel Mansell foi atrapalhado pelo AGS de Barbasa e não conseguiu passar do quarto lugar. Coube a Ayrton Senna repetir sua performance do Brasil e marcar o melhor tempo do dia. Passou de terceiro para primeiro, superando Patrese e Prost. To be honest, today we had some problems. I mean, not performance problem, but it's difficult to know what's going on Saturday and then Sunday morning. We have done a lot of tests here, so we know more or less that the car, even with fuel, is working well, and we should not have a surprise on this level. In terms of reliability, we must see and work again, because we don't have a big problem, but we have small problems, and that's I would say normal, because we have done a lot of work in the last months, and we must pay for it a little bit. Even if I suppose that this day, I mean today, should be the worst. Mika Häkkinen da Lotus em sua rotina de classificação. Ele começou bem sua carreira nos Grand Prix. Um finlandês incansável e determinado, preparando-se para o teste. E ele precisou de toda a sua vontade no sábado, quando a chuva caía forte. Ninguém conseguiu melhorar o tempo. Alguns nem se deram o trabalho de sair. Os que saíram tiveram problemas, como Nigel Mansell. Existe um homem que faz festa na água, Satoru Nakajima. Ficou com o quarto tempo, melhor até do que Ayrton Senna. Meia hora antes da corrida de domingo, a chuva voltou em forma de dilúvio. Quando o grid recebeu a bandeirada para a volta de aquecimento, as condições eram totalmente desfavoráveis. Havia pouquíssima visibilidade e aqui, na terra natal da Ferrari, os fãs mal puderam ver Alain Prost girando na grama. No mesmo lugar, Gerhard Berger também saiu da pista, mas acabou reencontrando o caminho. Prost, porém, ficou atolado. Diante de toda a tristeza da torcida, Alain Prost estava fora da corrida antes mesmo de começar.
A torcida não sabia se aplaudia, vaiava ou chorava. Sinal verde. Enquanto lutavam pelo controle dos carros, uma partida perfeita para Patrese, que colocou a Williams adiante de Senna. E também para o Tyrrell de Stefano Modena, que passou à frente do McLaren de Berger. Mansell não largou. Mais uma vez, Mansell estava fora, ainda sem pontos depois de 3 corridas. Nelson Piquet foi o próximo a sair da pista escorregadia. Ele ficou atolado e os fiscais tiveram mais um freguês. Mas a chuva parou e Senna começava a se aproximar de Patrese. Jean Alesi, carregando nos ombros a sorte da Ferrari, conseguiu ultrapassar Modena, mas veio depressa demais para completar a curva. Mais um atolado. Agora, as 2 Ferrari estavam fora. E os italianos teriam ainda uma outra decepção com o motor de Patrese. Chegando na chicane, Senna assumiu a liderança e Patrese foi para o box. Escutem o motor Renault rateando. Os mecânicos da Williams começaram a trabalhar enquanto Patrese descrevia o problema pelo rádio. Eles conseguiram fazê-lo ainda voltar à corrida, mas por pouco tempo. Race was going well. Unfortunately, I had a problem with the engine. That electrical problem, I think. I was driving, I think, very hard to keep Senna behind, but I think I could do it. And also, for me, it was very good to be in front in the wet, because my good feeling for the race was in the dry setup. And I think if I was in front in the wet, I could have even a better chance when it was dry. Com a pista já totalmente seca, todos estavam trocando pneus. Berger conseguiu fazer o seu pit stop sem perder a segunda posição. Senna não parou e manteve a liderança. Nesse momento, a McLaren Honda fazia primeiro e segundo. Os Tyrrell Honda estavam em terceiro e quarto até a transmissão de Nakajima quebrar. Ele foi seguido pouco depois por Stefano Modena. O italiano, ainda no cockpit, parece não querer acreditar. J.J. Leto, com seu Dallara, ultrapassa Roberto Moreno, que está com problemas no carro, e fica em terceiro lugar, a sua melhor classificação até então. E Senna alcança mais uma vitória folgada sobre o companheiro austríaco. Quando os dois se aproximavam da bandeira quadriculada, o domínio da McLaren era completo. O pobre Eric Van der Poel perdeu a quinta posição quando o motor do Lamborghini falhou e 2 pontos no campeonato fugiram de suas mãos. McLaren em primeiro e segundo. De resto, uma alegria para os finlandeses, com Leto em terceiro e Hakkinen em quinto. O único Ferrari classificado era o motor da Minardi de Martini. No campeonato, Senna agora já tinha 30 pontos. My main problem was only the engine. The car was not perfect because it was a compromise between wet and dry, but it was good. And my problem was really the engine with the oil pressure. Somehow we had the problem with the oil pressure. I think we had this problem this morning already, and it gave a problem again in the afternoon. And it was more than 30 laps with the oil light flashing. And I dropped the revs immediately on the shifting and also on the straight, start to lift on the straight to not have much revs. And it seemed to work good to at least stabilize the engine. And then I was just trying to control myself with Gerhard. And fortunately for me, unfortunately for him, he also had some problem. And then was possible for me to slow down and still maintain some gap. And then we both were able to finish first and second. O terceiro lugar foi o melhor resultado já conseguido por J.J. Leto. Esforço excepcional. Basically, in the beginning of the race, it was very, very difficult conditions. I mean, starting from the 16th place, there was a lot of smoke and everything, and you couldn't see really nothing. And I was just taking easy, and then when we changed the slicks, it was getting better and better, the car, and I was just going for it.
Outro finlandês muito feliz, Mika Häkkinen, que ficou em quinto lugar. It was first time for me racing in a wet condition F1. It was unbelievable. You couldn't see absolutely anything. Even to the next car in front of you have a red light. You couldn't see that. Mônaco, a joia da coroa da Fórmula 1, o grande evento do calendário do automobilismo. Nas praias do Mediterrâneo, o glamour do showbiz lado a lado com a agitação da Fórmula 1. Ron Dennis havia criado no time da McLaren o hábito de ganhar e deixar o resto comendo poeira. Well, we can't speak for our competition. You can hardly expect a team that exists to win to be concerned about winning too much. We're only getting the results that we work for, and other people are going to have to work harder. We're not going to reduce our effort. We know how difficult it is, and I can assure you it really isn't easy. It's very difficult. We only think we get the result that we work for. Other people have to try harder. Choque para Martin Brundle. Ele foi desclassificado da corrida por não ter obedecido a ordem de passar pela pesagem. Apparently I failed to stop at the red light and passing the weighbridge. Of course I didn't see the red light, otherwise I would have stopped. We know the situation. Clearly it's my fault for not seeing that light. There were a few mitigating circumstances because they changed the procedure with the flagman, which the officials admitted to. But the rules are the rules, and I'm afraid FISA are the policemen, the judge, the jury and the jailer, and there's no way of appeal. And they threw us out of the race meeting for the weekend. Acidente impressionante no sábado pela manhã envolvendo Alex Caff da Footwork. Revendo cuidadosamente o acidente, é espantoso que Caff tenha saído ileso. E realmente, um testemunho dos padrões de segurança da Fórmula 1 atual. O carro virou sucata. Voou da pista aos pedaços. A traseira foi totalmente arrancada do chassi. A imagem assustadora. Enquanto isso, Alex Caff, profundamente abalado, recebia a assistência do médico da FIA, professor Sid Watkins. He's got light concussion from his head banging on the car as he hit the Armco barrier. He said he made a little mistake. You see from the film, it looked like he hit the wall with his rear tyre going into the swimming pool, which sent him across the road, collecting the apex of the corner, which rocketed him across the other side of the road into the barrier. There's not much left of the car, but fortunately Alex is okay. Mais decepções para a Ferrari. Jean Alesi conseguiu apenas o 9º tempo. Alain Prost apenas 2 colocações à frente. O chefe da equipe, Cesare Fiori, parecia cheio de perguntas sem respostas. Gerhard Berger obteve o 6º tempo na segunda McLaren, na primeira sessão de qualificação. Nigel Mansell passou de 7º no grid provisório para 5º. Enquanto Nelson Piquet, que não gosta de correr em Mônaco, ficou em 4º com o seu novo Benetton. Em terceiro, Riccardo Patrese, passando à frente do companheiro de equipe Mansell pela 4ª vez. Stefano Modena, na Veloz Tyrrell, foi a surpresa. Conseguiu pela primeira vez um lugar na primeira fila. Novamente na pole, Ayrton Senna chegou com uma vantagem de 2 décimos de segundo e ainda teve tempo de apreciar o desempenho de Modena no Tyrrell. I think Stefano Modena made a good job today, and if he was able to make such a time, improving so much from the first day, he did a great job. I believe it will be great for us to start on the first row. We know each other, we have respect for each other, and I think we can have a good start and a clean start, and we see then what happens afterwards. I had a clear lap, I had a precise lap everywhere, and I think I could have done better on
on the following lap when we changed again the tire and we went out, but I had a person in front of me that stopped. So stopped me the line, so I didn't have the chance to improve my time again. But we are very happy. We improved the car. We are in a good shape for tomorrow, and we're looking forward. Honda V12 versus Honda V10 na largada. Mas como se esperava, foi Senna quem largou na frente de Modena, seguido por Patrese, Mansell e o resto dos carros num grande congestionamento. Berger colou na traseira de Piquet e acabou com problemas. Mas conseguiu voltar à pista sem a ajuda dos fiscais. Alguns metros adiante, descendo para a Mirabeau, Piquet estava em quinto, mas olha só o que acontece na sua roda traseira esquerda. A suspensão traseira quebrou ainda em consequência do choque com Berger e ele teve que parar. Senna abriu uma vantagem tão grande que pegou de surpresa um fiscal. Modena estava em segundo, seguido por Patrese e Mansell. E o fiscal levou uma história para contar aos netos daqui a alguns anos. Mas poderia não estar aí para contar histórias. A corrida de Berger, segurando a lanterna, terminou nas barreiras da piscina. Em seguida, o motor de Modena explodiu dentro do túnel, bem em frente a Patrese. Vejam a fumaça. E lá vai Patrese, quicando nas barreiras. Estava em quinto, atrás do companheiro de equipe Alesi e da Benetton de Moreno, que Senna ultrapassou a caminho de sua quarta vitória consecutiva. O campeonato de 91 estava começando a se mostrar muito bem definido, mas Nigel Mansell finalmente conseguia marcar seus primeiros pontos com um excelente segundo lugar. A equipe da Williams nos boxes estava muito feliz porque a transmissão desta vez não deu problema. E quando Senna e Mansell se cumprimentaram, certamente imaginavam que a verdadeira batalha estava apenas começando. Os primeiros pontos do ano para Mansell. Alesi na frente do ilustre colega de equipe Prost. Uma recompensa ao trabalho duro de Moreno. E o primeiro ponto da temporada para Pirro. Mas Senna estava com uma estatística perfeita. 4 vitórias em 4 corridas. I'm very satisfied with the result, of course. It's a great victory. And I will say nothing. I had some problems, but I will say nothing because what it matters is what we achieve in the end. Is the result and is the victory that counts. Another 10 points for the championship. But for sure to race here in Monte Carlo, almost 2 hours race, it's very hard physically because it's bumpy and it hurts a lot. Your shoulders, your neck and so on. And if you have also to change gears, it really hurts. But I won and I'm happy and that's it. Um quarto da temporada cumprido e Senna galopando a distância. 29 pontos à frente do segundo colocado e 34 à frente de Mansell, o equivalente a 3 vitórias e um quarto lugar. Mas nem em Mônaco Mansell esteve livre de problemas. I had a number of problems. One was slow change with the gearbox, but I'm very happy because it got me to the end of the race. Twice the engine cut and stopped on the circuit and I had to restart it by using the clutch. But then I was catching Alan, which surprised me a little bit with all the problems, and then I don't know who blew up, but there's a lot of oil and everyone was keeping to the right, and I think Alan made a little bit of a mistake going into the tunnel, which enabled me to come alongside coming out, and by the grace of the good Lord I managed to stop in time for the chicane. It was quite exciting, but it was reasonably safe. A McLaren estava disparando no campeonato de construtores. A Ferrari e a Williams, que se esperava participando do desafio, estavam muito atrás. O resto dos pontos distribuídos entre a Benetton, a Tyrrell e a Dallara. A Fórmula 1 atravessa o Atlântico para a 5ª etapa do campeonato. Montreal e o circuito Gilles Villeneuve no início de maio. Pista de 4.430 metros. Senna havia vencido 2 das 3 últimas corridas aqui. Retomando sua carreira interrompida para a recuperação de um acidente, o piloto britânico Johnny Herbert ganha mais uma chance na Lotus, ocupando o lugar de Julian Bailey. It was just after Julian had a few problems, I think financially. It gave me a chance
because I'm very close to Peter, that I could step in his replacement. Os problemas de Alex Caff continuavam. Ele sofreu um acidente no trânsito que o deixou fora e Stefan Johansson foi convidado para substituí-lo na Footwork. Mudanças significativas também na Ferrari. Cesare Fiori, que foi responsabilizado pelo mau desempenho da equipe, foi substituído por Claudio Lombardi, que chefiava a Lancia, e também por Piero Ferrari. My new job is more or less like on the old days, but now I'm overlooking all the activity. The new person, the only new person in the racing department is Engineer Lombardi, which is coming from rally racing from Lancia, and he is responsible on the whole activity at home and on the racing track. Really, this is a technical job, I think 80% Formula One. So really, you can have a fantastic organization and so on, but if the car is not fast enough and very good driver as we have, if the car is not fast enough, there is nothing to do. So I think this is the challenge. First is a technical challenge. Contrariando a crença geral, a Fórmula 1 não é só trabalho e política. Esta é a corrida de remo dos mecânicos no Lago Olímpico de Montreal. Quem venceu foi a equipe Jordan. A primeira vitória numa temporada de estreia. A torcida gosta. É um evento com poucas regras e isto significa trapaças a todo tempo. De volta ao trabalho e o raro flagrante de uma McLaren com problemas. O motor de Senna explodiu durante o treino e o óleo que vazou na pista fez com que Riccardo Patrese batesse com o Williams. Ele machucou o pescoço e o tórax, mas isto não o afastou da corrida. Patrese não pode bater. O carro reserva da Williams é monopólio de Nigel Mansell. A pista estava molhada nos treinos de sexta, mas todos tentaram marcar um bom tempo. Mansell foi o mais veloz de todos, porém, 15 segundos mais lento do que esperava se a pista estivesse seca. It's quite bumpy, but you know, when it's raining, it's a big gamble. So I mean, we're just happy that we're on pole position today. I hope it snows tomorrow. O desejo de Mansell não foi atendido. Tudo mudara no sábado de manhã. O tempo estava bom e os carros Williams reagiram melhor ainda com a pista seca. Senna teve que se contentar com o terceiro lugar no grid. O rendimento dos Williams mostraram que o problema com o câmbio estava superado. Os dois carros ficaram com a primeira fila, mas a pole não era de Mansell. Riccardo Patrese, mais uma vez, superava Nigel Mansell. This is an hard race for everybody, car, drivers, and the track, in effect, also if there is a new asphalt, it is as bumpy of last year, and because of that we don't have an easy life, I should say, tomorrow for sure. Nada é fácil em Grande Prêmio. 69 voltas, uma primeira fila só da Williams. Mansell e Patrese largam lado a lado e Mansell ultrapassa na primeira curva. Este é Alain Prost se atrapalhando um pouco e Senna ultrapassando. Chegando ao hairpin pela primeira vez, Mansell, Patrese, Senna, Prost, Berger e Moreno. O carro de Aguri Suzuki teve um vazamento de combustível e pegou fogo. Os problemas da McLaren no Canadá começaram com a saída de Berger por causa de uma falha de ignição. Enquanto isso, a caixa de câmbio de Alain Prost estava com problemas e dá para escutar a sua procura por uma marcha. Foi ultrapassado por Alesi e em seguida Nelson Piquet apareceu no retrovisor. E logo Benetton também passou. 4. 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
Sobrou a batalha entre Alesi, Piquet e Prost. Esta é a visão que Prost tinha de Piquet, tirando de Alesi o terceiro lugar. Em seguida, ele também passa. No vácuo, pisa no acelerador e deixa o companheiro para trás. A corrida chegava ao fim para Senna. O líder do campeonato estava fora do Grande Prêmio do Canadá. Well, I had the electrical problems early in the race, and I had no information from my dashboard, computer and rev counter. I had no revs reading. I was just changing gears by my ear and no information whatsoever. And I called on the radio. I told the team that I thought was electrical problem and also a battery, probably a battery going flat. But I couldn't do anything, so I continued for about 10 laps. Then the engine completely expired with the lack of energy. I think it was just battery gone or some short circuit. E a caixa de câmbio de Prost, com problemas durante toda a corrida, fez com que ele também parasse uma volta depois. O outro Ferrari de Alesi também não durou muito, o motor falhou. As duas McLaren fora, as duas Ferrari fora. O Williams em primeiro e segundo. Quase no final da corrida, Stefano Modena estava atacando com o Tyrrell. Patrese era outro que vinha devagar, com problemas na caixa de câmbio. Mas a festa de Mansell acabou na última volta, quando ele já estava avistando a bandeira. Com a vitória no bolso, ele teve que encostar com o motor desligado, enquanto Nelson Piquet herdava a vitória para Benetton. Foi uma vitória de sorte, mas valeu pelo esforço de Piquet, que levava a Benetton ao status de equipe grande. Ninguém mais surpreso que Nelson Piquet ao conquistar os 10 pontos. Nem mais feliz do que Stefano Modena, que herdou o segundo lugar, o melhor resultado de sua carreira. 2 carros com pneus Pirelli em primeiro e segundo lugar. Well, 3 laps to go, I already slowed down because Mansell was about 50 seconds in front of me, and Ricardo was right behind. And I said, that's it, go for second. Then I got the news from the radio that Mansell is slowing down, and I just tried to push again the last lap, but when I saw him, I couldn't believe it. It was very, very good, very lucky. You must feel a bit sorry for Nigel, though. Well, I don't feel sorry for nobody. This thing happened with me already. I think race motor racing. I think a winner who finished in the checkered flag first. Enquanto isso, ao azarado Nigel Mansell só restava meditar sobre esse velho ditado do automobilismo. Para chegar primeiro, primeiro é preciso chegar. Well, they just brought the car back, and as often happens in motor racing, the thing fired up and all the gears are there. So some electronic problem, probably due to some type of overheating relation. A Tyrrell em segundo lugar resultou num Stefano Modena muito satisfeito no pódio. I think the team deserved this position, but probably was deserved more in Monaco than here. I'm very happy, and I'm happy more for the team. Festa maior ainda foi a da Jordan. Um quarto e um quinto lugares significavam que eles se livravam da pré-classificação antes mesmo de chegar à metade da temporada. I was quite emotional, I have to say. You know, it's a great day for everybody. For me personally, I feel very excited about it, but mainly because, you know, the mechanics and the drivers, and they committed to us ever before the car turned the wheel, and that's quite a brave thing to do. And the mechanics that we have, engineers, have all been with me a long time, and we brought them through the formula. We didn't hire in a lot of people from Formula One. We wanted to do it our way, and I feel very happy and very proud for them because they stuck with it, and this is justification to what they've done over the winter. Yeah, it's great, you know, for a team which is in pre-qualifying, to be now 5th or 6th team in the championship, because that's what matters to us. It's just great, you know, it's something for everyone has been working a lot for, and it's an achievement. It was our goal, and we have reached it. México em início de verão, 2.200 metros acima do nível do mar. Teste rigoroso de resistência para pilotos e carros. Foi aqui que se revelou a notícia da mudança de Harvey Postlethwaite, o talentoso designer da Tyrrell, para a Mercedes-Benz.
que estava participando do Campeonato Mundial de Sport Cars. Well, Harvey was a very important and senior member of our team, and his sudden departure obviously will affect us in the short term. But during his period with us, he has built up a very strong technical team, and there is no reason why we should not continue to improve as the season goes on. Outro projetista que saiu em plena temporada foi o influente John Barnett, da Benetton, logo após a vitória de Piquet no Grande Prêmio do Canadá. Senna voou do Brasil para o México com um ferimento grave na cabeça, onde levou 16 pontos, resultado de um acidente de jet ski perto de sua casa de praia. Well, I was having some leisure time, just some relaxation, and unfortunately I had an accident with one of my jet skis, and I had an impact on the back of my head, and fortunately that caused me some pain and some discomfort, but I had the proper care taken immediately, and I have had no problems, no side effects since the impact, only a cut, which hopefully will not be much discomfort over the weekend. Mas de repente, Senna parecia estar com uma estranha tendência a sofrer acidentes. Na famosa curva peraltada no treino de sexta-feira, ele escorregou na pista, bateu na pilha de pneus e capotou. Senna foi retirado do carro com a ajuda dos fiscais e levado para exames médicos. Entre os pilotos, não restou dúvida de que ele se arriscou demais tentando fazer a curva em marcha mais alta que o normal. A pista tem ondulações no asfalto e faz com que o piloto perca o controle do carro. It's a nasty corner, and what just happened to Ayrton just typifies how dangerous that corner is. I mean, he went very quick, and you thought that he was going slow until he hit the wall, and then you realise what speed he's doing. And I'm very pleased to see that he managed to get out of the car. O médico da FIA, professor Sid Watkins, depois de examinar o campeão do mundo, declarou que ele estava bem. I just lost the car at the quick corner and in the middle of it, and had a big shunt, but I'm fine. You're fine? Yes, no problem, no problem. Riccardo Patrese também sofria problemas estomacais. Mesmo assim, quando entrou na pista, ele ainda conseguiu melhorar o tempo. 3 décimos de segundo mais veloz que o companheiro de equipe Nigel Mansell. Enquanto isso, Nigel lutava para impedir que Ayrton Senna pegasse o segundo lugar na primeira fila. O 6º round do Campeonato Mundial de Fórmula 1 começava bem para Williams. Yeah, I mean, I'm very pleased because it's the second race running that the race car broke down in the pits. Still got a sense of humour. I jumped in the T car and I got very close to my teammates' time, so I'm very, very pleased because the engine was not quite up to the match of the race car, so the team's done a great job again. O treino de sábado foi atrapalhado pela chuva, mas Riccardo Patrese ainda era o homem mais veloz do circuito. A Williams estava firme na competição. Na largada, Riccardo Patrese estava decidido a não perder sua segunda pole consecutiva, mas novamente Mansell foi mais veloz, seguido por Senna e Alesi. E Alain Prost logo atrás. Agora observe Alesi ultrapassando Senna por dentro, enquanto Piquet ultrapassa Prost também por dentro. Esta é a visão através do espelho de Berger. Não era nada fácil aquele complexo de curvas depois da largada. Pode-se ver Alain Prost ficando para trás, atrapalhado por outros carros. Atrás de Mansell, Senna fica lado a lado com Alesi e faz a ultrapassagem, mas quase toma o troco. Logo atrás, Stefano Modena pressionava Berger quando o motor da McLaren explodiu.
Aqui Ayrton Senna é pressionado por Patrese, recuperando-se da largada ruim para assumir o segundo lugar. Depois de ultrapassar Senna, Patrese começou a se aproximar do companheiro Nigel Mansell. E a Ferrari de Alesi também ultrapassa Senna. O líder do campeonato mundial fica rebaixado ao quarto lugar. Patrese estava de olho na liderança e na 15ª volta encosta em Mansell na primeira curva. Mas Mansell não estava disposto a facilitar. Frank Williams observa, tenso, enquanto Patrese coloca o carro do lado de Mansell e consegue sair na frente. Chega então a vez de Alesi desafiar Mansell, mas às vezes, quando se faz uma ultrapassagem, a velocidade é muito grande e não dá para segurar o carro na pista. Nessa altura, Mansell estava muito preocupado com o superaquecimento e Ayrton Senna resolveu desafiá-lo também. Mansell conseguiu segurar a posição, mas foi difícil. Jean Alesi erra de novo e sai da corrida. Mas foi um defeito na embreagem. E Riccardo Patrese consegue uma vitória magnífica no México. Frank Williams passou maus momentos, mas deixou os dois pilotos brigarem à vontade. Para Patrese e Mansell, foi um grande momento. As McLaren foram realmente aniquiladas nesta pista. Um grande incentivo para Williams, com os 2 primeiros lugares e Senna quase um minuto atrás. Andrea de Césares com a Jordan terminou bem mais uma vez. Mais pontos para Roberto Moreno e o primeiro da temporada para Eric Bernard. Mas a dupla da Williams foi a grande sensação. Well, it was a normal racing. I think Nigel tried to keep his position and I had to charge very hard. I think it was a quite exciting moment. Probably it was good for the spectators and for the show. I think in that particular moment I felt quicker than Nigel. He probably had some problem, I don't know. My car was running perfectly since the beginning to the end and I didn't have really any problem to push very hard in the middle of the race and then to control the latest charge of Nigel. Also, if really I have to say that he was pushing very hard because at the end I had really a big trouble to keep him behind. Depois do México, o circo da Fórmula 1 volta para a Europa.